Fala Nação Azul, começando aqui mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje, o pessoal lá dos donos da bola comentando aí sobre mais contusões no Cruzeiro. Cruzeiro que tá muito azarado. Contratou o Matheus Pereira há poucos dias, já perdeu o jogador. O William voando na lateral, perdeu também. E o Matheus Vital não estava jogando tão bem, mas era um substituto lá imediato, né? Então é uma grande perda também. O Cruzeiro tá muito azarado. Quando parece que a coisa vai engrenar, desanda tudo de novo. Créditos para os donos da bola do canal Band Minas. O link vai estar aqui na descrição. Passa lá e confere. Mas antes, galera, um pedido muito importante. Se você não for inscrito aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para você nunca perder uma notícia do Cruzeiro. E se você gostar do conteúdo, curte aqui embaixo que vai nos ajudar bastante. Bora pro vídeo. De pagar juros abusivos. Falamos aqui das lesões no Cruzeiro, o Valu estava aqui lamentando e elas precisam ser lamentadas mesmo. Nós estamos falando principalmente do William, titular absoluto, e o Matheus Vital, que entrou no jogo, saiu no final de semana com 7 minutos e agora fica fora de novo. É impressionante, né? Quando a gente pensa que a coisa vai engrenar com jogadores importantes como são, foi dar uma segurada, o Matheus Pereira chegou e também já saiu. E aí eu gostaria de ouvi-lo mais sobre essa questão, Valu, porque preocupa pela escassez de vitórias, preocupa porque são jogadores titulares, preocupa porque são jogadores importantes, principalmente o William. O Vital eu não descarto, que é um jogador também muito importante. Então você perdeu numa tacada só em 2 semanas, você perdeu Matheus Pereira, Vital e você perdeu o William. E o tanto de gente que já tem lá? Essa que é a questão, né? Oliveira está lá há mais tempo, obviamente. Gasolina. Oliveira volta quando, o Valu? Ainda sem uma previsão, né? Gasolina, Bilu, Ramiro, Matheus Pereira. E outra, quando você perde o Vital, você está perdendo a alternativa ao Matheus Pereira. O Cruzeiro hoje não tem nenhum jogador de meio campo com características de criação. Pode, talvez, o Pepa pode. Não quer dizer que ele fará e que ele pensa dessa forma. Talvez tentar adaptar e treinar o Nicão para fazer, mas seria uma adaptação dentro daquilo que entende o Pepa hoje no Cruzeiro. Então, o Lucas Silva é um jogador que auxilia na criação, sim, mas ele, de origem, ele não é um meio-campista de criação, ele tem essa capacidade. Então, o Cruzeiro perde alternativas e principalmente a situação do William é preocupante. O jogador titular durante toda a primeira etapa deste primeiro turno da Série A. Com certeza o Welibelton Palácio será o titular e vejamos se o Pepa opta por manter o Machado ali ou se ele faz algum tipo de tentativa com o Fernando Henrique, com o Alisson ou até mesmo essa questão do Nicão. Você toparia uma investida no Nicão? Você acha que pode ter um bom futebol de volta? Você tem alguma informação que no treino não está... Não, para fazer essa função. Então, tem que ter uma conversa se o Nicão estaria disposto, se fisicamente ele dá conta de fazer o que necessita de ser feito no meio-campo dessa função, enfim. Mas talvez uma tendência seja a se manter mesmo o esquema, o Machado por ali, enfim. Quem sabe e sabe bem é o Pepa e ele tem um tempo ainda até sábado para preparar essa equipe. Cadê o Danielzinho? Ele está numa transição física, então não está treinando com todo o elenco ainda. Ele não... Foi lesão que ele sofreu ou foi simplesmente ele foi separado para treinar e recuperar melhor a condição física? Para recuperar melhor a condição física, Porque ele seria um jogador que poderia estar sendo utilizado nessa função. Até eu concordo com o Valu também, com a possibilidade de fazer isso com o Nicão. Eu até cheguei a esperar isso já na segunda-feira, ao invés de colocar o Machado, colocar o Nicão em campo. Mas enfim, até o Bruno Rodrigues ali, eu já cheguei a pensar nessa posição aí para tentar fazer algo diferente. Isso tudo tem que ser... Ele tem que criar essa situação no treino, né? Sim, exatamente. Tem que ser treinado, tem que ser pensado, mas são essas opções. Ô Drubis, que num momento como esse, o Pepa já vem... É que o Guilherme Amaral... Nosso grande Guilherme Amaral, tá lá em Itapecerica vendo a gente. Fãzaço do Bruno Rodrigues. É um azedo de marca maior. Mas ele ama o Bruno Rodrigues. Rodrigues. Ele tá brigando comigo, mandou mensagem para mim 2h30 da manhã. Veja você, hein, Drubis. 2h30 da manhã, o celular... eu fui lá, olhei, sei, pode acontecer alguma coisa importante. E era importante, que era a mensagem do Guilherme. Falou lá, vocês precisam parar de falar na televisão que a campanha está dentro do projetado.
Campanha do Cruzeiro. Em números, é horrível, é horrível. É um homem azedo. Números tá. Mas aí, Drubis, o que acontece? Aí o Pepa chega, não conhece o futebol brasileiro, chega, de bate-pronto ele pega o Cruzeiro, aí ele dá uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Foram 4 vitórias em 6 rodadas, Valor? Isso. 4 vitórias em 6 rodadas, o que gera uma pontuação, de certa forma, tranquila para ele seguir. Inclusive, ele gerou uma gordurinha que ele veio queimando, não pode queimar mais, que agora a diferença para o Z4 é de 6 pontos. Mas aí ele perde numa tacada só o Richard, por causa e aí no setor de meio campo. O Richard, por causa da questão das apostas, daqui a pouco ele perde o Ramiro, esteio desse meio campo, daqui a pouco ele perde o Vital. Aí o Vital volta, já sai de novo, aí contrata o Matheus Pereira. O jogador, o Cruzeiro foi lá, buscou, o Matheus Pereira chega e machuca. Aí vai mais uma rodada, 2, ele perde o Matheus Vital. Aí sua referência na lateral tá voando, você perde também titular absoluto dos melhores laterais do campeonato. E aí, Bruno? É difícil e o nosso torcedor, e aqui eu estou podendo falar porque eu não estou defendendo clube nenhum, mas quando a gente está num clube a gente não pode falar porque o torcedor é um patrimônio do clube, aquela coisa toda, a gente tem que estar tranquilo. Mas o nosso torcedor tem que aprender também a entender de futebol. Porque o torcedor sabe tudo, não sabe tudo. O torcedor é paixão pura. Então o torcedor quer esse rapaz aí que chamou 2h30 da manhã para dizer... Guilherme Amaral. Para dizer que o Cruzeiro a campanha é ruim. Quem já trabalhou no Cruzeiro 5 vezes como eu e passei por momentos no Cruzeiro assim, maravilhosos, em que a gente assustava com o dinheiro na conta, porque estava tudo em dia, e depois peguei o ano da pandemia, 2020, no Cruzeiro, e não tinha alguns reais na conta corrente, coisa que a gente ficava sabendo lá, de tão devassada que foi a caixa forte do Cruzeiro. Eu acho que em sã consciência nós não podemos, tanto é que ficou 3 anos na Série B, foi o único gigante que ficou isso, né? Então a gente tem que aprender a entender os quês e os porquês do futebol. Então assim, tendo esse quadro caótico que você falou para o treinador do Cruzeiro, a gente tem que ter uma compreensão. E aí onde que a torcida ajuda então? Ricardo, então nós vamos chorar, enfiar a cabeça no travesseiro e chorar? Não, torcer incondicionalmente. Eu falei disso incondicionalmente. Ou seja, vai para o campo e se tiver Joãozinho, Manezinho e Pedrinho jogando, ao invés de Pelé, Gerson, Rivelino e Neymar e não sei o que mais, vou torcer, porque o que move o torcedor é a camisa do clube. Né? Já tem aquela frase célebre do Roberto Drummond sobre a camisa do Atlético, que também é um mantra dentro do Atlético, né? A chuva, eu torço contra a chuva. Se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal, o atleticano torce contra o vento. Torce contra o vento. Então, assim, a simbologia para o torcedor é o clube, é a camisa, os símbolos que o clube representa. Então, torce incondicionalmente, apoia incondicionalmente quem está ali. Eu acho que é o 12º, 13º, 4º, 5º jogador que vai entrar em campo e vai superar as deficiências que o Thiago falou ali agora e que essa daqui a pouco volta e chega. É uma maneira minha de ver. Eu vou dizer mais para vocês, eu embora tenha um poder de preconizar as coisas, na KTO é impressionante, meu saldo na KTO tá ótimo, mas a massagem com o Corinthians começa hoje no Morumbi e termina aqui em Belo Horizonte no sábado. Nação, as coisas começaram a se complicar novamente aí pro Cruzeiro, só perdendo jogador. O departamento médico aí tá lotado de novo. O Cruzeiro é muito azarado mesmo, incrível. Mas então é isso, galera, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.